Josué capítulo 19. As terras da tribo de Simeão. A segunda sorte saiu para Simeão, indicando a distribuição das terras que caberiam às famílias da tribo de Simeão, conforme seus clãs. A sua herança, portanto, situa-se no meio das terras da tribo de Judá. Receberam por herança as cidades de Beceba ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá, Azem, Eltolade, Betu, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Ao todo 13 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas, Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com seus povoados, e todas as aldeias ao redor dessas cidades até Balat-Beer, que é conhecida como Ramá, no Negueb. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com suas famílias, clã por clã. A herança dos simeonitas, portanto, foi tomada da sorte que coube aos filhos de Judá, porque a parte dos filhos de Judá era além do que eles necessitavam para viver bem. Por esse motivo, os filhos de Simeão receberam a sua herança dentro do território de Judá, as terras da tribo de Zebulon. O terceiro sorteio apontou a distribuição das terras para os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, clã por clã. A fronteira de sua propriedade ia até Saride, de lá dirigia-se para o oeste, chegava a Maralá, atingia Dabeshet e se estendia até o ribeiro de fronte a Joquineão. De Saride, a fronteira fazia uma volta para o leste, para o lado do nascente do sol, em direção às terras de Quislote-Tabor, prosseguia até Daberate e subia para Jafia. Em seguida, continuava para o oriente até Gat-Efer e Et-Cazim, chegava a Rimon-Metoá e desenhava uma curva na direção de Neá. A fronteira norte se voltava em direção de Anatom e terminava no vale de Ifitael. Nessa região também faziam parte do território de Zebulon Catate, Naalau, Siron, Idala e Belém. Eram, pois, 12 cidades com seus povoados e aldeias vizinhas. Todas essas cidades com seus povoados foram herança das famílias de Zebulon, clã por clã. As terras da tribo de Issacar. A quarta sorte saiu para Issacar, para os filhos de Issacar, segundo seus clãs. A sua propriedade abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anarate, Rabite, Quizion, Ebis, Remete, Enganim, Adá e Betpazes. Os limites do território chegavam a Tabor, Saazima e Bet-Semes e terminava no Rio Jordão. Eram 16 cidades, mais os seus povoados. Essas cidades, com seus povoados e aldeias vizinhas, foram herança da tribo de Issacar, família por família, clã por clã. As terras da tribo de Azer. A quinta distribuição de terras por meio de sorteio foi feita para as famílias da tribo de Azer. Esse território incluía as cidades de Elcate, Ali, Beten, Aquizaf, Alameleque, Amade e Mizal. A oeste, a fronteira chegava até Carmel, o Monte Carmelo e Sió-Libnate. Depois virava para o oriente, do lado do nascer do sol, em direção a Bet-Dagon. Alcançava Zebulon e o vale de Ifitael e dirigia-se para o norte, para Bet-Emeque e Neiel, atravessando Cabul à esquerda, Hebron, Reob, Amon e Caná, até a grandiosa Sidom. A divisa então retornava em direção a Ramá e rumava para a cidade fortificada de Tissó, Tiro, virava no sentido de Oza e concluía sua demarcação no mar Mediterrâneo, na região de Aquizib, Umá, Afeque e Reob, 22 cidades com suas aldeias próximas. Essa foi a herança da tribo dos filhos de Azer,
segundo suas famílias e clãs, essas cidades e seus povoados. As terras da tribo de Naphtali. Para os filhos de Naphtali saiu a sexta sorte, e a distribuição das terras foi feita para as famílias da tribo de Naphtali, clã por clã. A sua fronteira ia de Elef e do Carvalho de Zaanim, passando por Adami Negueb e Jabineel, até Lacum, terminando no Rio Jordão. Ao ocidente, retornando para o oeste, a fronteira passava em Asnot Tabor e ia em direção a Ucoque. Chegava a Zebulon ao sul, a Zé a oeste e até Judá a leste, no Rio Jordão. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Racate, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Em-Azor, Iron, Migdal-El, Orem, Bet-Anat e Bet-Semes. Ao todo somavam 19 cidades, mais seus povoados. Essa foi a herança outorgada aos filhos de Naphtali, segundo suas famílias, clã por clã. As cidades e todas suas aldeias vizinhas. As terras da tribo de Dan. O sétimo sorteio indicou as terras que foram distribuídas às famílias da tribo de Dan. O território de sua herança compreendia Zorá, Estaol, Issemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Elteque, Gibeton, Baalat, Jeude, Beniberac, Gate-Rimon, Mercajon e Racon, e a região localizada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldade para tomar posse das suas terras, e, por esse motivo, atacaram-na ao fio da espada e a tomaram. Estabeleceram-se em Lezem e lhe deram o nome de Dan, por causa do seu antepassado. As terras concedidas a Josué. Essa foi, portanto, a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo suas famílias e clãs, essas cidades e povoados. Havendo terminado a repartição da terra segundo as suas fronteiras, os filhos de Israel deram a Josué, filho de Nun, uma herança no meio deles, como Yahvé, o Senhor, havia ordenado. Deram-lhe a cidade que ele havia escolhido, Timnat-Será, porção frutífera nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Essas são as partes da herança, os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e o chefe das famílias e clãs das tribos de Israel dividiram por meio de sorteio em Siló, na presença de Yahvé, a entrada da tenda do encontro, e assim concluiu-se a partilha da terra. Josué capítulo 20. As cidades para refugiados. E Yahvé, o Senhor, Deus, falou a Josué e lhe ordenou: designai cidade de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, onde poderá refugiar-se o homicida que matar alguém por acidente ou sem a real intenção, e que vos sirvam de lugar protegido contra o vingador do sangue da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e explicar a ocorrência às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para habitar entre eles. Se o vingador do sangue vier no encalço para executá-lo, não entregarão esse homicida nas suas mãos, pois feriu o seu próximo sem querer e não intencionalmente por razões odiosas. Entretanto, o fugitivo deverá permanecer naquela cidade até o dia do seu julgamento por parte da comunidade e até que morra o sumo sacerdote que estiver servindo naquele tempo. Então poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Por esse motivo, eles separaram Quedes na Galiléia, nos montes de Naphtali, Siquém, nos montes de Efraim, e Kiriat-Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. Do outro lado do rio Jordão, no planalto a leste de Jericó, no deserto, escolheram Bezer, da tribo de Ruben, Ramote em Gileade, da tribo de Gade, e Golã em Bazã, da tribo de Manassés. Essas, pois, foram as cidades designadas para todos os filhos de Israel e para os estrangeiros que habitam entre eles, para que nelas possa refugiar-se todo aquele que haja matado alguém por inadvertência ou acidente,
e assim se livre das mãos do vingador do sangue da vítima, até que receba a decisão do tribunal da comunidade. Josué capítulo 21. As cidades dos levitas. Então os chefes de família dos levitas dirigiram-se à presença do sacerdote Eleazar, de Josué, filho de Num, e dos chefes das famílias de todas as tribos de Israel, quando ainda se achava em Siló, na terra de Canaã, e lhe reivindicaram: Yahvé, por intermédio de Moisés, ordenou que nos dessem cidades para nelas habitarmos, e as suas pastagens para os nossos rebanhos. Os filhos de Israel deram, então, aos levitas de sua herança, segundo a ordem de Yahvé, as seguintes cidades com suas porções de terreno próprias para o pasto do gado. A sorte saiu primeiro para os clãs dos coatitas, família por família. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Aos descendentes de Gerson foram distribuídas, mediante sorteio, 13 cidades das famílias das tribos de Issacar, de Azer e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés, estabelecida em Bazã. Os filhos de Merari, segundo seus clãs, tiveram por sorte 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, conforme Yahvé havia ordenado por meio de Moisés. A herança dos coatitas. Das tribos dos filhos de Judá e de Simeão, os israelitas designaram nominalmente as cidades que se seguem. Foram outorgadas aos descendentes de Arão, que pertenciam aos clãs coatitas e dos levitas, porquanto para eles saiu a primeira sorte. Kiriat Arba, que é Hebron, com as suas pastagens ao redor, nos montes de Judá. Ora, Arba era antepassado de Enaque. Mas os campos e os povoados em torno da cidade, porém, deram-nas em propriedade a Calebe, filho de Jefoné. Aos filhos do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, com suas pastagens, bem como Libna também, com suas pastagens. Jati e suas pastagens, Estenmoa e suas pastagens, Olom e suas pastagens, Debir e suas pastagens, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus campos e pastagens. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Geba, Anatote e Almon, cada qual com os seus arredores. Eram 4 cidades. Total das cidades dos sacerdotes filhos de Arão, 13 cidades e seus arredores. Quanto aos clãs dos filhos de Coate, os levitas remanescentes entre os coatitas, as cidades que lhes couberam por sorteio foram entregues pela tribo de Efraim. Deram-lhe ainda Siquém, cidade do refúgio, para os acusados de homicídio, Gezer, Quibzaim e Bet-Oron, cada qual com seus campos e pastagens. Foram 4 cidades. Da tribo de Dan receberam Eltec, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés, Cobilistanak e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Concluindo, todas essas cidades e seus campos e pastagens foram entregues aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas ganharam da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Bet-Terá, cada qual com seus campos e pastagens, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Quizion, Baberate, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores, 4 cidades. Da tribo de Azer receberam Misal, Abidom, Alcate e Reobe, cada qual com os seus campos e pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naphtali, Quedes, na Galiléia, cidade de refúgio para os suspeitos de homicídio, Amotidó e Cartom, cada qual com seus campos e pastagens, 3 cidades. Total das cidades dos gersonitas, de acordo com seus clãs, 13 cidades e seus arredores. A parte dos filhos de Merari.
Para os clãs meraritas, o restante dos levitas, coube-lhes por sorte as seguintes cidades: da tribo de Zebulon, Joquineão, Cartá, Dimna e Maalau, cada qual com seus campos e pastagens. Foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezé, Jaza, Quedemote e Mefaate, cada qual com seus arredores. 4 cidades. Da tribo de Gade, em Gileade, Ramote, cidade de refúgio, para os perseguidos por terem matado alguém, Maanaim, Esbom e Jazá, cada qual com seus campos e pastagens, um total de 4 cidades. Total das cidades distribuídas por intermédio de sorteio aos filhos de Merari, segundo seus grupos familiares, da parte restante dos clãs levíticos, 12 cidades. O número total das cidades dos levitas, no meio do território dos demais israelitas, foi de 48 cidades, com seus arredores. Essas cidades compreendiam as terras da própria cidade e mais seus campos e pastagens ao redor. Assim foi determinado para todas as cidades. Conclusão da partilha. Assim, pois, deu Yahvé aos filhos de Israel toda a terra que havia jurado dar a seus antepassados. Tomaram posse dela e nela se estabeleceram. Yahvé deu-lhes também paz e tranquilidade em todas as suas fronteiras, de acordo com tudo o que jurara a seus pais. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, porquanto o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou, tudo se cumpriu fielmente.